O título do boletim Macro-IBRE de janeiro de 2013 é 2013, mais condicionantes que certezas no horizonte. Mais uma vez, começamos um ano novo, um período de festas e celebrações, mas infelizmente, no fronte econômico, as notícias não são nada animadoras. Primeiro, há a constatação do fraco desempenho da economia brasileira em 2012 e, além disso, há novos riscos no horizonte. Mas diferente dos outros anos, que os riscos, as incertezas estavam relacionadas ao cenário externo, neste ano as preocupações são relacionadas ao quê? Aos fatores domésticos, que podem não só impactar o cenário de crescimento neste ano, mas nos próximos anos. Mas, por outro lado, temos também aspectos positivos da economia brasileira que nós destacamos neste boletim. Mas primeiro, vamos enumerar os aspectos negativos. Em primeiro lugar, a inflação em 2012 fechou em 5,8%, um valor muito alto diante do fraco desempenho da economia brasileira no ano passado. Mas, sem dúvida, o grande destaque negativo do ano passado foi o que? A constatação do péssimo desempenho dos investimentos. Nós estimamos que no último trimestre de 2012, o investimento tenha contraído 1,3% em relação ao terceiro trimestre de 2012. E com isso, são 6 trimestres de contração contínua dos investimentos. Enfim, é um resultado muito preocupante com relação ao desempenho do investimento. E com isso, o crescimento esperado do PIB para o ano de 2012 é de apenas 0,9%, um valor muito baixo, pensando em todos os estímulos setoriais, as políticas, enfim, de queda de juros, política fiscal expansiva, que tentaram, sem dúvida, fazer com que o PIB fosse mais elevado. Mas isso, infelizmente, teve um resultado muito fraco e o PIB, no ano passado, vai ter um péssimo desempenho. E além disso, nós temos também novos fatores, fatores de riscos para esse ano. E a principal novidade é a possibilidade de uma nova crise de energia na economia brasileira. E com isso, se esse risco permanecer, nós teremos realmente efeitos severos, não só sobre o investimento, que está muito fraco, mas também sobre a indústria. E isso vai ter efeitos sobre o desempenho da economia brasileira neste ano. Mas nós também temos aspectos positivos com relação ao que foi o ano passado e este ano na economia brasileira. Em primeiro lugar, a taxa de desemprego caiu muito no ano passado, atingiu valores recordes, mínimos históricos recordes, e devem permanecer também em patamares baixos no começo deste ano. E a renda também deve permanecer também em patamar elevado. Isso deve ajudar o consumo das famílias e isso deve sustentar o PIB neste começo de ano. Além disso, nós esperamos novas concessões de infraestrutura que devem estimular o investimento. Por outro lado, também, em relação ao cenário externo, a gente não espera nenhum evento extremo e também esperamos um crescimento da economia mundial um pouquinho melhor do que foi no ano passado. Mas, sem dúvida, 2013 será um ano de grandes desafios para a economia brasileira.